Então, muito bem, já coloquei para gravar. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso encontro, nessa grande homenagem que a gente está fazendo a um grande analista, Lionel Colbert, com a presença de tantos amigos que se interessam pela obra muito profunda de Colbert. E eu me chamo Mário Grivichik, analista em formação, co-coordenador do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Estamos aqui na presença do presidente do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, o Gelson Roberto, e uma presença muito querida, muito especial, da Anaí Fonseca, colaboradora do nosso núcleo de espiritualidade do IJRS e também coordenadora do Departamento de Espiritualidade da AJB. Então, o nosso encontro hoje, a gente tem uma grande intenção de fazer uma fala, uma costura, uma troca em homenagem ao Colbert. Para quem não conhece, né, o Colbert, né, é importante que a gente entenda esses livros que nos ajudam muito a compreender a psique e o sagrado, que a gente fez um estudo aqui no Núcleo de Espiritualidade de 1 ano e meio dessa obra, aberto à comunidade. Tem esse livro também, O Caldeirão Sagrado, muito importante também. E eu acho que o Colbert, ele é um analista que se dedicou profundamente ao entendimento da psique, a função religiosa, o entendimento da psicoterapia como uma experiência também junto à espiritualidade, a questão do sagrado. Então, ele veio e abriu muitos caminhos para a gente poder entender mais sobre como a nossa psique e a função religiosa fala com essa instância do mistério. Então, a gente vai ter aqui a presença do Gelson, da Anaí, para poder conversar um pouco, né, sobre o Leo Colbert, é uma conversa bem aberta. Vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, eu vou mediar isso para ser um momento muito bacana e também um momento de muito carinho e respeito pelo Leonel Colbert, tá? Fiquem bem à vontade, Gelson, Anaí, é com vocês. Eu vou começar dando uma introdução aqui desse movimento do Lionel Cobbett com a JB, é, e depois a Anaí ela pode continuar, já que ela é a pessoa que mais conviveu com ele e participou de inúmeros momentos, seja lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, ela é a pessoa mais indicada para poder trazer aspectos importantes da vida dele e da colaboração dele aqui junto à JB. E saber que esse movimento da JB com o Corbett, ele de uma certa maneira acompanha o próprio movimento da Anaí, na formação dela como analista, né? A Anaí sempre se interessou por essa temática também, vem pesquisando junto também ao movimento mundial em psiquiatria, com questões dessa ordem, relacionando saúde mental e psiquiatria. Então, ela já vem numa caminhada longa e nesse processo todo, numa conversa que nós tivemos, ela estava querendo buscar referência, elementos para poder se aprofundar em espiritualidade junto ao universo junguiano. E aí surgiu essa ideia, né? Eu conversando com ela, dela ir para a Pacífica, buscar pessoas lá nos Estados Unidos. Depois ela pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? E foi justamente um curso que ela fez lá na Pacífica que ela conheceu o Leonard Corbett e estabeleceu já desde muito cedo, então, uma vinculação importante com ele, né? Só lembrando que o Lionel Corbett ele é inglês, né? Ele, na verdade, se formou em medicina na Universidade de Manchester, na Inglaterra, em 66. 20 anos depois, ele se torna analista junguiano já nos Estados Unidos. Então, ele vai morar nos Estados Unidos e faz a formação dele no Instituto de Chicago,
terminando a formação em 86 e faz um percurso muito bonito aí, né, como analista, um pensador, um pesquisador, justamente nessa relação da espiritualidade ah, com o universo junguiano, a relação, né, da psique e da visão junguiana com a psicoterapia, com uma ênfase na experiência espiritual, né? E aí tem vários livros dele, o Mário citou alguns, né, que já estão em português, e eu me lembro do momento especial dele conosco, né, lá em Gramado, estava Walter, estava Áurea, estava um grupo, estava o Joel, que é o grupo justamente do departamento de espiritualidade da JB para poder construir o livro que a gente editou, que é A Experiência Anômalas na Perspectiva da Psicologia Complexa de Carl Gustav Jung. Então, é um livro que justamente foi pensado para trabalhar todas as questões da experiência anômala e da qual o Corbett também colaborou conosco, né, com um capítulo desse livro. E foi uma tarde inteira, um dia inteiro, de muita movimentação criativa, de muito afeto, e ele é muito impressionado assim também com o nosso movimento, com a riqueza de estudo e de elementos que a gente oferecia na discussão que a gente fez com ele naquela época. Então, de uma certa maneira, o Lloyd ele interagiu muito aqui com o universo. Teve em dois momentos no congresso aqui nosso, né? A gente trouxe ele, né? E então, com certeza, ele tem a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão pelo muito que ele fez, não só pelo movimento junguiano aí fora, né, nessa questão da espiritualidade, mas também em relação ao nosso movimento aqui junto com a JB. Anaí, vamos trazer algumas coisinhas então a partir disso? Vamos, obrigada, Gelson, obrigada, pessoal, pelo convite. A gente fez um tributo também, talvez alguns que estão aqui participando devem ter, ou não, mas enfim, está pelo departamento, devem ter comparecido, né? Pelo departamento de Psicologia Analítica e Espiritualidade da JB. Mas é como o Gelson disse, né? O sagrado vai se manifestando de diversas formas, encarna, né, Gelson, aqui no tempo e espaço, e as questões arquetípicas se manifestam na vida da gente, de formas e as sincronicidades, portanto, de forma assim, muito intensa. Então, quando eu comecei a formação e o Gelson me deu um panfleto, te lembra, Gelson? Da Pacífica, que era o curso do Lionel Corbett, de, de psicoterapia como uma prática espiritual, que era justamente o meu interesse que me levou para fazer a formação analítica. Eu, como psiquiatra e treinada numa coisa bem freudiana, vamos dizer, aqui no Sul, né? Enfim, pode ter pessoas que não sejam aqui do Sul, e bem médica também, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a parte da minha individuação, que nem o grande parte, né? Uma coisa muito manifesta, no meu processo, foi justamente essa questão de unir a ciência, como a gente ainda a concebia, porque tem mudado muito nesses últimos anos, isso faz, sei lá, né, já uns 20 anos, eu acho, né, atrás. Tem mudado muito, então, porque as pesquisas científicas, né, estão englobando, inclusive, o que a gente tem pelo departamento, né, Gelson? Nós temos um grupo de pesquisa que levamos adiante aquele movimento que a gente começou com o Corbett lá anos atrás, como o Gelson disse, lá em Canela, que nós bebemos do Santo Grau brincando, né? Te lembra? Tinha uma taça,
né? E a gente, enfim, fez brincadeiras e tal. Ele é muito querido, estava muito à vontade, ele era bem introvertido, como britânico, mas com a gente aqui ele se sentiu muito à vontade aqui, no Rio Grande do Sul, aqui no Instituto Jungiano, no Rio Grande do Sul, que ele veio primeiro. E depois em atividades da JB, como o congresso lá em Bento. A gente teve, a última vez que ele teve no Brasil foi 2022, que a gente, quando ele lançou o livro The God Image, From Antiquity to Jung. Então, a imagem de Deus da antiguidade a Jung, que não tem tradução ainda, é muito grande, grosso, né? Uma bíblia quase, enfim. E aí a Vozes achou melhor não começar por ele e nos perguntou para mim e para o Corbett quais os livros seriam melhor começar. Eu sugeri esses dois e ele validou, porque eu disse que é uma boa introdução ao pensamento dele, e muito útil para nós como analistas, né? Fico muito feliz que vocês possam ter estudado aqui, tem vários grupos estudando no Brasil, porque levou mais ou menos, acho que uns 10 anos para conseguir, trazendo o Corbett consistentemente para todo mundo ir conhecendo, para eventos aqui no Instituto, aqui em Rio Grande do Sul, na JB, para convencer a Vozes para fazer a tradução, né? Então é bem sacrificado assim a gente conseguir esses, mas o Corbett foi, ele sintonizou muito com a nossa energia aqui do Brasil. O Corbett tinha muita abertura, vocês viram, vocês estudaram um livro dele, né? Que o Mário estava falando, e que eu acho que é o que o Mário mostrou é A o Isso, psique e o sagrado. sagrado. Espiritualidade. Tá, espiritualidade para além da religião, né? Isso é bem legal porque vai assim, mesmo não analistas, enfim, né? Mas conseguem ter uma visão. E ele era muito didático, gente. Eu sempre brinco, né? Bom, ele vem da terra de Shakespeare, né? Então, a maneira de escrever do britânico, ele é super britânico, né? Nasceu em Manchester também, como o Gelson falou, e ele tinha um pensamento muito claro. Ele é psiquiatra de base do Royal College of Psychiatrists, né? De a escola real lá, como eles chamam, a comunidade de psiquiatras da Inglaterra. E ele tinha sido convidado para fazer pesquisa nos Estados Unidos. Então ele se muda para os Estados Unidos para fazer pesquisa. E lá, pesquisa assim, bem, gente, na parte farmacológica, bem psiquiatria, bem dura, né? Vamos dizer assim, bem biológica. E daí lá ele entra em contato com Jung, meio que nem eu aqui, que eu entrei em contato com Jung através do Gelson, né? Meu Deus, descobriu um ovo e desconstruir toda a formação da gente, médica, psicanalítica, porque a época que eu fiz formação psiquiátrica aqui no Clínicas, na URGS, eram os grandes psicanalistas, enfim, aqui do Rio Grande do Sul, e é tudo muito freudiano. Então, desconstruir isso para abrir para o universo junguiano, eu sempre digo aprofundar, na verdade, porque nós estamos falando da psique em diferentes níveis do inconsciente, né? Mas foi uma trajetória, o Gelson me ajudou muito, como ajudou muito vários de vocês e o pessoal aqui do Instituto Jungiano. Eu sou da turma 3, né, Gelson? Então, já mais antiguinha aqui. E aí, claro, quando o Gelson me mostrou o panfleto, eu disse, tá, então eu vou na Pacífica. E eu chego na Pacífica para fazer o curso esse. O Corbett, então, era professor de Depth Psychology, a gente diz psicologia profunda, né, na Pacífica. E fez o programa e era um programa, psicoterapia como uma prática espiritual. E não sei se alguém aqui já teve na Pacífica, mas daí é aquele impacto, né? Porque é o lugar nos Estados Unidos assim de maior prestígio para a formação de pós e mestrado e doutorado na área junguiana. O Joe Cambray, que foi presidente da Pacífica nos últimos
tempos, é muito prestigiado e foi presidente da IAAP também, né? Uhum. E muito amigo do Corbett também. Então, o Corbett tinha muito prestígio na Pacífica. Vocês sabem quem foi o analista do Corbett? Agora eu acho que ele me autoriza a dizer, enfim, porque, né? De onde ele está, a visão é toda mais ampla. Alguém sabe aqui qual foi o analista dele? Não. Vocês vão saber em primeira mão, né? Porque eu não falei na JB, porque estava todo mundo tão emocionado. E eu botei ali no grupo do núcleo, né? Eu separei alguns trechos e tive que traduzir outros também, porque só estavam em inglês. O analista do Corbett foi o Murray Stein, do Mapa da Alma, né? Que ainda está vivo, né? Enfim. Então, aqui, como nós estamos em casa, me sinto em casa aqui com o Gelson e com vocês, eu trouxe também um sonho do Corbett para vocês, que tá, é num artigo que ele fez, porque assim, gente, como eu também sou psiquiatra, a gente também sintonizou muito nessa área, porque a gente tinha toda uma, enfim, os dois foram educados, vamos dizer, numa coisa muito biológica e encontraram, claro, ele lá 20 anos na minha frente, né? Mas, tanto que eu considero ele o meu grande parceiro dos últimos 10 anos, meu mentor nesse aprofundamento que o Gelson viu logo que eu queria fazer. E eu considero ele o autor mais importante, o que mais falou de espiritualidade. Inclusive, ele dizia que ele considerava a psicologia analítica uma nova forma de religião. Não sei se vocês conseguiram viram isso, porque ele tem naquele livro que eu tenho em inglês, mas está traduzido sobre o Red Book, né? Os dois volumes, aqueles vermelhinhos, tem um capítulo do Corbett ali também. Então, quando eu me encontro com ele, é na questão essa, de ser psiquiatra, de estar. Eu ainda estava bem impactada com Jung, tudo que a gente vai aprendendo e tal. E o Corbett sintonizou totalmente com a minha razão, inclusive, de buscar a psicologia analítica, que era justamente essa questão de uma espiritualidade orgânica, individual, livre e, ao mesmo tempo que nós dividimos, isso é muito legal pensar, que expressamos de forma arquetípica, enfim, para cada um vai vai ter a sua própria espiritualidade, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Dividimos como todos, como um self coletivo, vamos dizer, dividimos essa bagagem. Então, acho que para dar uma, acabando aí só essa questão, quando eu cheguei na Pacífica, eu fiquei encantada, encantada com o curso. Não sei se eu não tivesse família, filhos e tal, não sei se eu já não teria ido para lá e ficado, porque eu adorei o lugar, adorei o curso, adorei as pessoas, porque lá nos Estados Unidos existem religiosos de várias, que são counselors, né, em hospitais e coisas assim, conselheiros, eles chamam, e eles precisam ter pontuação todo ano, se manter para ser atendimento, para fazer atendimento em hospitais às pessoas. Então, além de psiquiatras, além de psicólogos, analistas, também muitas pessoas religiosas procuravam o Corbett. Então ele teve e procuravam os cursos dele. E gente de vários lugares do mundo. Tinha, na época que eu fiz o curso, fiquei muito amiga de uma senhorinha, que já que o Corbett às vezes revirava os olhos um pouco, porque ele era muito introvertido, ele não gostava daquela coisa ah, que as pessoas têm de, ai, né, que maravilha, professor, isso e aquilo. E tinha uma, acho que ela era uma analista já meio idosa, que era budista e tinha escrevido e tinha escrito um livro muito legal sobre o budismo e Jung, né? E era fã do Corbett e qualquer curso que o Corbett fazia, ela se inscrevia e estava lá. Então, daí era até gozado ver ele todo introvertido, assim. Eu nem conhecia ele na época, ele foi o primeiro. Aí tinha uma moça da Índia e a gente ficou muito amigas, assim, tinha as pessoas de outros lugares. Mas tinham muitas pessoas
buscando essa validação todo ano para o certificado da pessoa ser renovado, principalmente as pessoas que não são psicólogos ou psiquiatras, que são counselors, eles precisam de manter essa questão. E aí o Corbett, obviamente, teve muitos pacientes, vocês podem imaginar, de diferentes religiões, de diferentes culturas, que buscavam justamente porque ele estava falando da imagem de Deus, da modificação da imagem de Deus. Então ele tem muitos, vocês estudando os livros, lendo, vocês vão ver muitos sonhos, né, de pacientes. E uma coisa muito aberta para muitas culturas. Então ele foi muito a fundo nisso. E eu estava organizando aqui, que como parte, inclusive, da minha formação, da minha individuação, na verdade, eu estava organizando aqui, que eu fundei aqui em Porto Alegre, na Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, também um departamento de psiquiatria e espiritualidade. E aí eu estava fazendo um simpósio internacional e naquela vez, mais para o final do curso, eu convidei o Corey para vir no Brasil. E falei da JB, falei do Instituto Jungiano aqui do Rio Grande do Sul, falei dos psiquiatras e pedi ajuda para ele. E ele veio super querido e nunca cobrou FII, eu disse também no nosso tributo à JB. Então, onde quer que o Corbett esteja, e eu sei que ele está sintonizado com todos que pensam nele e são gratos como a gente, é uma gratidão muito profunda, porque não é qualquer convidado que vem sem cobrar FII, né, gente? Enfim, isso sem nenhum julgamento às pessoas que precisam, mas todas as vezes que ele veio, ele nunca cobrou, né? E a última vez foi 2022, que ele teve aqui. Então, como eu disse, no Rio de Janeiro, fomos na Bahia. Ele ficou encantado com a Bahia. Tivemos lá no Divaldo, né, Gelson? Tivemos na Mãe Menininha do Gantuá. Tivemos numa que ele adorou, porque ele dava um curso de divination também. Então é muito legal. Eu fiz para uma outra apresentação aí, uma tradução, ele me mandou sobre o que ele estava falando sobre divinations. E aí ele gostou dos búzios, né? E foi pesquisar, enfim, tudo ele pesquisava, era muito interessado. Então eu acho que para essa introdução eu botei ali no grupo o resumo que eu fiz, e teria muita coisa para a gente combinar, não sei o tempo que a gente tem, mas eu não sei se vocês querem ouvir o sonho dele, que está publicado, mas ninguém sabe que é Não. dele, mas O, agora o a gente sonho pode dizer que do, é do dele. disco voador, né? Vocês já viram isso? Ele conta várias vezes, né? É um sonho que acompanha ele, né? Então ele em vários momentos cita esse sonho, né? Isso, mas ele não disse que é dele, né, Gelson? Mas Então fica todo mundo claro que é dele, sabe, né? fica claro, né? Então, gente, se todo mundo conhece o sonho do disco voador, os detalhes. Uma coisa importante da história é saber que a família dele toda era fugida da Alemanha nazista, né? E ele então é o que nasce na Inglaterra. Então ele me contava assim, ele teve, eu disse, Anaí, eu tive três mães, porque era a bisavó, a avó e a mãe. Eles conseguiram fugir todos, né? Então ele faz um livro inteiro sobre sofrimento, que não está traduzido, né? Ele fala do Dark Side, do God Image, né? Enfim. Olha, tem gente que não conhece a Daniela. Querem que eu fale aqui rapidinho? Eu tô com um sonho aqui. O que que tu acha, Acho Gelson? bom contar, sim. Acho que é Tá. interessante. Esse sonho aqui está escrito, esse é um arquivo que ele me passou, enfim, por ocasião da primeira vez que ele esteve no Brasil, e que era também para esclarecer mais aos psiquiatras, para começar a introduzir eles também para o Jung, né, lá no simpósio. Mas então aqui, ó, gente, imagens do self, Corbett, querido, falando agora. Imagens do self podem, portanto, contradizer doutrinas recebidas. Um homem sonhou
que um gigantesco OVNI descia do céu e pairava a uma curta distância sobre sua cabeça. A base do OVNI era recoberta de olhos, de cada um dos quais um facho de luz brilhante descia sobre o sonhador, como se a nave o estivesse olhando. O efeito no sonho era de reverência e maravilhamento. Obviamente, um OVNI não é uma imagem judaico-cristã do divino, mas para Jung, a luminosidade do sonho e o formato de mandala da nave a qualificam como um símbolo do self. Não apenas isso, mas uma das dificuldades de desenvolvimento do sonhador resultavam de crescer, agora vocês vão ver, em uma família em que ele não era visto. O sonho aborda diretamente esse complexo e abre a porta para a exploração psicoterápica desta dificuldade. Em adição à óbvia dinâmica relacional ou de transferência que o sonho possa implicar, o terapeuta pode adicionar que o paciente é visto pelo self, ou mesmo pelo olho de Deus. Os efeitos psicológicos benéficos desta experiência são óbvios. Então, vocês podem entender o contexto de uma criança que nasce de uma família fugida de uma situação tão difícil, né, como a Alemanha nazista, e que, obviamente, a família é traumatizada, né? E, obviamente, com todas as consequências daquele espírito daquela época, enfim. E que ele realmente não conseguia ser ouvido, enfim, e com todas as dificuldades financeiras também. Manchester, na Inglaterra, é uma cidade operária, né? Então, tendo que começar tudo de novo. Então, para ele ser visto, ser ouvido, obviamente tinha a ver com uma questão, um complexo. Mas, como ele diz, nosso potencial arquetípico encarna conosco, né? E se manifesta, então, na vida, na nossa espiritualidade. Então, como o núcleo do complexo é luminoso porque é arquetípico, a questão dele, do self se manifestar tão cedo e dele buscar essa compreensão do self, buscar Jung, né? Ou, enfim, encontrar. Ir mais fundo, não ficar só no complexo, né? Porque ele poderia, provavelmente em algum momento, eu nem cheguei a perguntar, ou se eu perguntei, me esqueci, porque foram tantas conversas, mas se ele se tratou alguma vez, provavelmente sim, na Inglaterra, com a psicanálise, né? Mas dificilmente teria atingido qualquer outro nível mais profundo, porque precisa de Jung para isso, né, gente? Por isso a psicologia é profunda. Então, eu acho que para esse início de bate-bola, vamos ver que o Gelson, mas eu acho muito legal como tudo se encaixa, né, Gelson? Como a gente vai formando essa rede, como todos nós somos instrumentos, aparecendo ou não aparecendo para o coletivo. Com certeza, né, Naí? E realmente o Corbett tem um papel importante porque ele pinça, né, essa colocação do Jung, que a alma é naturalmente religiosa e vai se ocupar justamente da função religiosa da psique, né? Então, ele vai, a partir dessa ideia, ele vai justamente trabalhando como é que essa função religiosa se apresenta como experiência religiosa pessoal, né? E como a Anaí falou com uma base arquetípica, claro, né? E aí ele vai trazer vários elementos desse processo, né? Tanto em relação à questão do luminoso, que era uma questão importante, que ele se ocupou bastante, né? Que é a experiência emocional do sagrado, né? E do quanto ela pode ser transformadora. E também, né, a questão da psicoterapia, como a Anaí colocou, né, como uma prática espiritual. Então, nessa ideia, né, de que o inconsciente
nessa via negativa, né, e não positiva da religião, né? A via positiva é a via que tem institucionalizada, com dogmas, sacramentos, e a via negativa é a via onde tu se abre para o divino, para a presença do sagrado e deixa se conduzir de uma forma não controlada, né? Aberto para que essa presença se manifeste ou nos sonhos, ou na vida, na sincronicidade, na experiência luminosa, enfim, né? Essa ideia de que essa função religiosa está presente na vida da gente e se manifesta de várias formas, né? A gente poder ter essa atitude de cuidado, de abertura e percepção para essa experiência na vida. Então, o Coppola, ele ofereceu muito elemento para compreender esse processo e ajudar, enquanto um trabalho clínico, né, a poder compreender essa dimensão do sagrado e como poder trazer isso para a vida das pessoas a partir dessa visão de um self autorregulador e que está sempre dialogando com o ego e mandando mensagens para nós, né? Então, essa seria essa via negativa. E eu acho interessante a humildade do Colbert, né? Ele é um cara muito introvertido, como a Anaí colocou, uma pessoa muito tranquila, muito na dele, não é muito de falar, né? Mas muito atento, né? Muito sensível, muito perspicaz em relação às coisas que estão acontecendo em sua volta, né? E muito humilde, né? Eu me lembro que ele pediu uma orientação espiritual para saber o que ele fazia da vida dele, que estava numa fase de questionamento se ele deveria ficar nos Estados Unidos ou não, e qual era a direção mais importante em relação ao movimento dele, se ele ia morar em outro país, em relação aos processos e compromissos dos projetos ligados justamente à pesquisa e aos trabalhos de espiritualidade. Então eu vejo assim, o quanto é uma pessoa que está realmente aberta para ouvir e receber e pensar a partir de elementos que, que ele não conhecia, mas que ele respeita e reconhece de grande valor, né? E se coloca disponível a poder estar aberto a receber essas informações. Então, eu acho isso um detalhe interessante para compartilhar com vocês. Tem tanta coisa, né, aí, né, do convívio, né? E essa questão é, do luminoso, é algo que eu via que ele se empolgava quando ele falava, né? Então, porque ele viveu isso, né? Então, eu vejo Ele assim que o viveu. Robert, ele não fala apenas do ponto de vista teórico, ele fala de um ponto de vista de alguém que fez essa jornada, esse sonho que a Anaí colocou reflete isso, né? De uma presença, de uma força da qual ele reverencia e reconhece, e ele realmente tentou traduzir melhor a proposta do Jung para nós, trazendo elementos para poder nos ajudar a compreender esse processo que ele mesmo vivenciou na vida dele, né, Anaí? Então, eu acho bem interessante que é um percurso muito rico, tanto do ponto de vista teórico, mas alicerçado na sua própria vida e vivência pessoal, né? Ele era muito verdadeiro, né? É onde a gente se encontrou muito também, né, Gelson? Muito autêntico, muito verdadeiro. E às vezes é difícil, porque a sombra né, a sombra de todos nós, a sombra das pessoas, enfim, o ego sempre se defendendo. Então, nem sempre a gente consegue ter esse nível assim de autenticidade, tanto que colocações dele mesmo, né? Enfim, e poder, claro, para os mais próximos, eu sabia. Uma coisa que foi muito, não sei se tu te lembra, Gelson, e acho que pode ser é uma coisa meio engraçada, inclusive, gente. Eu sei que é um tributo, o Corbett tinha esse lado, assim, também dos britânicos, que é clássico dos britânicos, esse humor meio irônico, e mais irônico legal, assim, né? Uma autoironia também,
E uma coisa, então, engraçada foi que da primeira, num certo sentido, um pouco tragicômica. A primeira vez que ele vem ao Brasil, então ele chega aqui em Porto Alegre, e eu vou buscar, estava nervosa, o professor e toda aquela coisa, enfim. Vou buscar ele no aeroporto, né? Não sei se tu te lembra dessa história, né? Já tu Sim. estava lá também no simpósio com a gente, tu também fez parte do simpósio. E ó, aqui tem uma pergunta já vou abrir. Mas, rapidamente, gente, para vocês verem essa simplicidade que ele tinha, que o Gelson falou, o voo dele foi o último. Não me lembro se foi por um atraso, uma coisa assim, que isso já é mais de 10 anos atrás. E aí eu fui buscar ele. E estava no carro do meu marido, tem tudo isso, né? Estou dizendo assim só para vocês terem uma ideia. E deixei na vaga ali no aeroporto, na vaga para idosos, para a gente pegar a pessoa idosa e tal. E aí peguei ele e tal, e quando saí do aeroporto eu vi que tinha alguma coisa errada com algum pneu, porque estava pesado o carro. O Mário tá rindo, não sei se o Mário já ouviu essa história antes, né? E aí, enfim, fui indo devagar, eu disse, "Ah, eu não acredito que furou o pneu." Bom, enfim, resumo, eu parei assim na entrada da Mauá, para quem é de Porto Alegre e tal, à esquerda, tinha um Ibis ali que estava sendo construído e o pneu estava baixo. Aí chega logo que eu parei para um taxista para ajudar, era eu e o professor Corbett, né? Já cansado da viagem da Califórnia até aqui, nananana. Bom, eu sei que daqui a pouco aparece um rapaz também que tinha uma coisa assim no ouvido. Eu achei que ele estava ouvindo um Walkman. Eu sei que eles trocaram o pneu. Eu disse, eu não acredito. E eu traduzindo no português para o inglês para ele o tempo inteiro. Que maravilha! Esse rapaz chegou depois, aí eu, bem polianamente, o Gelson me conhece, abraço o rapaz e digo: ai, muito obrigada, tu fosse meu anjo da guarda. Eu estou aqui com o professor, nós estamos com um evento lotado na Amhiggs, nananã, ele viajou a noite inteira, blá, 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 blá. Eu vi que quando eu abracei o rapaz, ele estava duro assim, mas eu achei, olha, né, não está acostumado, aquela coisa. O rapaz, eu disse que é uma carona, porque de noite no centro é perigoso. Ai, vou te contar. Aí o rapaz disse: não, não, eu tô aqui, moro aqui perto, não sei o quê. Aí o taxista disse: a senhora precisa que eu leve? Nananã. Eu digo: não, tarará. Bom, resumo, pessoal: era um golpe, roubaram o computador do Corbett, não sei nem como. Aham, Alessandra, é um horror. Não roubaram a mala, porque era grande, porque teve que tirar as coisas para pegar o pneu, né? Que estava embaixo. Então a mala voltou, que tinha os medicamentos, porque ele tinha tido uns anos atrás, isso é mais de 10 anos atrás, ele tinha tido leucemia e o irmão dele doou medula. E aí, depois de uns anos, ele foi considerado curado. Mas foi isso que recidivou e foi isso que isso que ele morreu esse ano. Recidivou agora, enfim, estamos numa ciclagem rápida aí, ele vai nos ajudar do outro lado. Então, só para dizer para vocês a diferença de uma pessoa que é conectada, que teve essa experiência do luminoso como no sonho, aborda o complexo dele, como ele diz. Só que ele defendia muito, como o Gelson disse, a questão lembrava muito que o Jung dizia que o contato com o luminoso era curativo. E isso aconteceu para o Corbett. Então, ele estava falando da experiência, entendeu? A experiência dele também vivida. Tanto que no livro, que não tem tradução para português, porque, como muitas pessoas já falam, a gente achou melhor começar com os outros dois, que é a função religiosa da psique, que ele escreve em 1996. O trechinho que eu escolhi é no volume um das cartas do Jung, o Jung falando que o principal interesse do trabalho, isso o Jung falando numa carta, né? Do trabalho dele, Jung não estava relacionado ao tratamento da neurose, mas sim à abordagem do luminoso. Poxa, é o Jung falando, né? Como é que nós, junguianos, não prestamos.
né, a atenção que o Jung não estava exatamente, era psiquiatra também, psicólogo, mas não estava exatamente preocupado com a neurose em si, ele estava preocupado com o que cura a alma, a psique. E é o contato com o luminoso, por isso que o Corbett teve tudo isso em primeira mão, com uma família muito sofrida, ele mesmo uma infância muito sofrida. Então, o que que é um ladrãozinho? E eu ainda tinha dito, ai, em inglês, eu disse para ele, olha, falam do Brasil, mas olha só como tem gente boa que ajuda a gente. Paguei o maior mico, depois eu tinha que explicar para ele o que que é pagar mico. Eu tive que traduzir isso, mas ele ria, gente. E aí o que que aconteceu? Eu me senti assim um pouco Freud e Jung depois, porque eu fiquei com medo de levar ele para outros lugares em Porto Alegre. E a gente tinha que superar um pouco, enfim, claro que o evento pagou um novo computador, ele tinha tudo nas nuvens e tal, né? Mas ele foi super querido, foi só a mala dele, a mala não, a mala ficou, mas foi só a bolsa que tinha o computador, só que na bolsa tinha uns remédios também dele, que ele ainda precisava tomar remédios, né? A Denise é doutora aqui, estou vendo a doutora Denise, enfim, outros devem saber que o tratamento para considerar curado, né, só depois de 5 anos e tal, naquela época ele ainda tomava os remédios. A sorte é que, enfim, eu fui no consultório, fiz prescrição para ele e tal, ele tinha. Mas daí o que que eu fiz? Fiquei muito. Não fiquei tão constrangida, porque um professor assim, e que já está com um pé lá, ele já estava com um pé lá, como a gente diz, há bastante tempo que ele estava estudando isso. Então, o que que ele fez? Eu levei ele para almoçar ali no Jangadeiros, no clube que tem aqui, que tem uma ilha que era bem protegida e tal. E ficamos caminhando pela ilha ali e ficamos conversando. Ele disse, Anaí, vamos conversar, só para dizer como é legal uma pessoa que, como o Gelson disse, que é humilde, né? Ele disse, Anaí, vamos conversar no dia seguinte, antes de começar o evento, que era o primeiro que eu fazia, e ele era o principal convidado. Então, no meio dos psiquiatras, tá? Ele disse, Anaí, vamos conversar como se fosse um sonho que aconteceu. E vamos ver simbolicamente o que que isso quer dizer para ti, o que que quer dizer para mim. Foi uma coisa fantástica, gente. A gente conversa, caminhando pela natureza, totalmente, claro, ali eu me sentia meio discípula e mentor, né? Mas, ao mesmo tempo, como diz Jung, duas almas, porque ele não estava num lugar diferente de mim, né? Mas com a sua experiência, com a sua amorosidade, porque daí quando ele se sente íntimo da pessoa, a mesmo a introversão dele, né? Ele era muito amoroso, assim, pessoalmente. E ele me ajudou, e se o Gelson se lembra, não sei se o Mário estava nesse simpósio, que foi o primeiro, no final, aí eu resolvi, no final do simpósio, falar para levar um pouco de Jung, porque o teatro da Mix estava lotado e tal, 760 pessoas. Então, para deixar mais claro, contei isso e contei um pouco, falei com ele e tal, de algumas interpretações que a gente pensou. E de como se manifesta a coisa na vida da gente mesmo, porque era o início do. E de como a gente tem que ter essa conexão e perceber essas sincronicidades todas, mesmo que às vezes se manifeste de uma forma negativa, né, Gelson? Eu sei que tem o pessoal colocou ali, vou passar para o Gelson para ele responder aí o chat. Só queria contar isso para vocês, porque nós estamos falando dele e eu acho que dá a dimensão da pessoa humana, humilde, né? E o grande coração que o Corbett tinha. Contigo, Gelson. Bem, vamos ver então as perguntas, né? A Daniele pergunta se a imagem do Jesus crucificado é uma representação arquetípica da tensão entre luz e sombra, funcionando como um símbolo transformador que conduz o ego à integração por meio da rendição ao sagrado. O Jung vai trabalhar a ideia da crucificação, né? É um arquétipo, né? Porque todas as passagens de Jesus representam temas arquetípicos que, de uma certa maneira, está ligado à nossa individuação. Então, de uma certa maneira, todos nós, em algum momento, vamos ser crucificados.
né? Então, essa experiência emocional da crucificação. E para Jung, a crucificação seria um tipo de suspensão entre os opostos, não só luz e sombra, mas, acima de tudo, naquilo que Jung chamou de função transcendente, desse jogo de movimento entre o inconsciente e a consciência, e na possibilidade de fazer uma circulação da libido, da energia, né, entre esses dois elementos, com o ego e o inconsciente. E aí, justamente quando, porque o Jung diz que a saída no processo da pessoa não está nem na consciência egóica e nem no inconsciente, mas no self. Então, a crucificação é o momento que há esse movimento de estar suspenso entre essas forças, né, para que haja uma emergência do self, para que em algum momento, nesse movimento de função transcendente, a oportunidade do self emergir e trazer, então, uma resolução. Então, a crucificação é esse momento de que não há resolução ainda, mas que há a possibilidade de poder viver simultaneamente esses dois opostos para que o self emerja e traga a resolução. Então, essa era a visão do Jung, tá? A Caroline, poderia falar brevemente sobre a abordagem de Colbert sobre o self e a experiência luminosa, contribuiu para ampliar o entendimento junguiano da experiência religiosa enquanto fenômeno psicológico e relacional? Bem, tu quer também colocar alguma coisa aí, mas eu acho que o mais importante no trabalho de Corbett é ele poder trazer para a prática isso, né? Porque o Jung escreveu muito, mas o Jung é um autor complexo, né? Que passou por tantos universos, alquimia, antropologia, mitologia, né? E o Corbett, eu acho que e não pôde, de uma certa maneira, estender isso para uma dimensão clínica tão clara para nós, né? Ele deu elementos para pensar tudo e que nos ajudam a compreender a psique e a dinâmica dela, mas o Corbett pôde pegar justamente a questão do luminoso, né? Experiência religiosa e poder traduzir isso enquanto realmente essa faceta da vida, né? E da prática e da psicoterapia. Então, eu acho que, de uma certa maneira, o que ele ajudou muito clarear e amplificar esse conceito de Jung para uma dimensão realmente mais prática. Não sei, Anaí, o que tu acha em relação a isso? Eu eu gostaria que aqui eu estou representando, quase queria assim, gostaria muito de representar um pouco a voz do Corbett, né? Não muito o que eu acho, mas o que ele diz, né? Então, e também queria ouvir o Gelson, porque na formação, né, Gelson, quando a gente lê Jung, algumas coisas do Corbett, como, por exemplo, uma outra vez que eu tive na Pacífica, era o lançamento do Livro Vermelho, lá na Califórnia, né? E estava o Sonu Chandassani, o Joe Camber, estava o Corbett também. E o Corbett apresentou isso que depois ele escreve nesse capítulo, que já está traduzido, desses dois livros, que eu não me lembro como é, o Livro Vermelho nos Nossos Dias, né? Uma coisa assim. Os dois, não sei se o Mário tem ele aí para mostrar. Então, ali tem um capítulo em que ele diz que, para ele, a psicologia analítica de Jung, é uma nova forma de religião, de reconexão, né? Isso que o Gelson também está falando dessa questão do luminoso, né, do contato direto do luminoso como sendo uma questão, enfim, de cura realmente, né? Mas, Gelson, aqui, duas coisas eu queria. Bom, e depois, por último, não sei se vai dar tempo, falar da não dualidade, porque ele é o primeiro autor que eu vejo junguiano escrevendo sobre a perspectiva não dual em psicoterapia, né? Que eu acho super legal e é uma das coisas que eu acho bem importante. Mas ele diz aqui, Gelson, e não está traduzido, então eu traduzi um pouco, mas está ali no grupo de WhatsApp do núcleo, né? Ele diz: o arquétipo é um princípio organizador fundamental que se origina na psique objetiva, além do nível da personalidade empírica, isso a gente sabe.
Na literatura religiosa, o que o psicólogo analítico chama de arquétipo seria referido como espírito. Operacionalmente são sinônimos. Ele tinha essas ousadias assim. Então ele está dizendo que o arquétipo operacionalmente é sinônimo ao espírito, né? Mas crucialmente para o psicólogo analítico, os arquétipos não são apenas manifestações luminosas do divino. Eles também desempenham um papel na organização da personalidade. Então, aqui eu achei interessante ele dizer que os arquétipos operacionalmente é sinônimo com o espírito, né? Porque isso assim eu não vejo, não tinha visto antes do Corbett alguém dizer assim com todas as letras, e muitas vezes o Corbett é questionado, inclusive, tanto que desculpa, gente, eu fico emocionada e pulo as coisas, né? Mas lá na Pacífica, nesse do Livro Vermelho e tal, ele saiu da coisa, ele defendeu isso de que a psicologia analítica era nos dava a possibilidade de uma nova forma de religião, né, de religere, né? E daí depois que ele fez a palestra, ele me perguntou: "O que que tu achou? Tu achou que ficou bem?" Porque viu, vocês veem agora que tinha ainda o complexo, né? A gente nunca se livra deles, a gente aprende, imagina eu, quem sou eu para dizer que estava bem ou não? Eu, sim, ficou super legal. É porque o Sonu Chandassani tinha falado também, enfim, toda aquela coisa, o Joe Cameron estava ali. E uma que eu traduzi que está ali também, que eu acho que também pode ajudar nessa pergunta, vamos ver como é que o Gelson costura tudo, é que eu tenho a palestra dele, né? Uma parte da palestra que ele fez em 2019, no, ele me deu em Bento Gonçalves. Eu tinha até esquecido que eu tinha, tá, gente? Porque era tanta atividade que a gente fazia, como todo mundo ouviu e achei que ia ficar nos anais. Mas daí agora, quando eu fui fazer o tributo, eu fui ver todo o material que eu tinha guardado e eu tenho boa parte dessa palestra, né? Ele me dava para guardar, enfim. Então, que ele faz a imagem de Deus emergente. E ele tinha um sonho que também está descrito de uma paciente, por exemplo, e está muito atual nos nossos dias, que ela sonha e desenha, e ele fazia o desenho, acho que o Gelson deve se mostrar, deve se lembrar, que ele mostrava. Então, a paciente sonhou com um vaso, uma planta e que tinha duas cabeças, mas era a mesma planta, uma cabeça feminina e uma cabeça masculina. E aí uma voz que dizia para ela: essa é a nova imagem de Deus que está nascendo, tá? E ele se referiu a isso, mas não foi no de Bento que ele falou, isso foi uma outra vez que ele teve desse sonho. Mas na de Bento, né, ele fala do Jung no Livro Vermelho, que escreve que uma nova consciência do divino está nascendo na psique humana, embora encontre alguma resistência. E eu sempre dizia para ele, sim, mas esse conflito que vocês falaram do sacrifício, da cruz. Então, esse conflito da luz e da sombra em nós mesmos, né? O espírito do tempo, que é uma dissociação incrível, que as sombras ficam, né? A nossa sombra está ligada à sombra coletiva, então que fica essa dissociação, essa briga em vários setores, enfim, da sociedade se justamente não é quase um oposto dessa, eu considero isso a questão da cruz, né? Porque daí é uma opinião minha também. Acho que sim, que a gente poderia pensar nesses tempos apocalípticos de revelação, que existe uma luta mais intensa da sombra e da luz dentro de nós, é óbvio, porque a gente precisa desenvolver mais consciência, né? E o Jung mesmo diz, né, que não existe desenvolvimento de consciência sem conflito, mas também no coletivo, porque a nossa sombra também, obviamente, está conectada com o coletivo. Então, todas essas imagens que são de integração, e por isso que eu gostei também tanto da questão da não dualidade, que o Corbett vai trazer, foi o primeiro autor que eu vejo trazer assim lá atrás, né, o primeiro que falou, pelo menos, que eu me lembre em inglês que ele vai atualizar essa questão né, do equilíbrio e disso e da identificação desse conflito e da busca.
né, do equilíbrio possível, desse sacrifício que o Gelson falou da cruz, né, para a gente poder chegar a uma unidade, uma totalidade, uma inteireza. E ele diz aqui na palestra, essa que ele deu em Bento, no congresso da JB, que a resistência então surge porque não é fácil abandonar as imagens tradicionais de Deus, às quais muitas pessoas se apegam desde a infância. Então, olha os fanatismos, né? As intolerâncias religiosas e de toda a ordem, enfim. Daí ele fala um pouco mais, mas vocês têm esse arquivo. E daí ali embaixo ele diz. Bom, ele diz que inevitavelmente a imagem de Deus muda, né? E embaixo ele diz: a abordagem de Jung, a imagem de Deus permite o desenvolvimento de uma conexão pessoal com o sagrado que pode não estar relacionada às concepções tradicionais do divino, isso a gente já sabe. E ele acredita que a religião é inevitável, a noção de Deus é ubíqua, porque a psique contém um potencial arquetípico para experienciar uma imagem de Deus, a qual Jung se refere como si mesmo. Esse potencial que ele chama de Deus dentro de nós, daí eu já fico até emocionada, vocês me desculpem, porque na outro tributo também me emocionei, mas enfim. Recebe conteúdo por meio dos ensinamentos religiosos locais, de modo que o si mesmo é experienciado em projeção como nome local para o divino, seja Cristo ou qualquer outro ser divino. Mas ele diz que em algum momento a gente tem que se confrontar com isso, porque a imagem de Deus local pode não ser a nossa, né? A imagem com que a gente foi criado. Vocês queriam acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né, Naí? O Jung ele vai dizer que o arquétipo ele sempre se renova, né? Então, é próprio da dinâmica psíquica uma atualização, uma renovação do arquétipo. Toda vez que um arquétipo, porque o que a gente tem são imagens arquetípicas. O arquétipo em si é um mistério. Então, essas imagens arquetípicas, elas vão mudando, né? Com o passar do tempo. Então, a imagem de Deus também muda, né? Jung vai dizer isso, né? A imagem de Deus, ele vai trabalhar bastante esses processos históricos no livro Ion, né? Sobre as eras, né, a área de aquário, de peixes, né, e fazendo uma relação com o processo da consciência coletiva, né? Então, o Jung vai trazer isso e o Cobbett ele se debruça em relação a essa temática, né, para justamente entender, então, qual é essa imagem nova de Deus, né, que o próprio Eduard Edgar também trabalha, alguns autores jungianos trabalham com essa ideia, né? E pesquisa, reflete, e ele foi um dos autores que se ocupou justamente de poder entender melhor esse movimento da emergência de uma nova imagem divina, né? E de como viver, e da importância disso também, né? E do desafio que se impõe para a gente. Então, com certeza é um tema bastante importante que ele aprofundou e trouxe como colaboração para todos nós. Bom, eu não sei quanto tempo se tem, mas vocês acabam que horas normalmente? Já estamos acabando? E vai até umas 9h30, mas a gente pode ir um pouquinho mais. Fica bem à vontade. É, Tá, eu não sei se tem perguntas no chat, como é que eu acho que tem ainda? uma pergunta da Daniela ainda, mas eu não vou me ocupar dessa pergunta, Daniela, até porque é uma pergunta que foge um pouquinho da proposta do tema hoje, que é mais homenagear o Cobbett, e é um tema muito complexo, que envolve uma discussão muito longa, então talvez o núcleo possa se ocupar do tema de Jó, em algum momento dar um espaço especial só para Jó, que eu acho que vale a pena, né, a gente dedicar um momento especial para o Jó, né, que já que Resposta a Jó foi o livro do qual Jung diz que nunca mudaria, né? De todos os livros que ele tem, o único que ele não revisaria e mudaria é o Resposta a Jó, né? Então, que é essa questão, né? O que que, o que que envolve a experiência do homem com Deus e a sua lealdade para Deus quando ele lhe tira tudo, né? Porque e aí Jung tenta responder isso. Bem, mas isso então a gente deixa para um outro momento.
e acho que focar nela e se tu quer trazer mais alguma coisa para finalizar do Corbett, alguma coisa que tu acha importante, né? Eu acho que eu queria então duas coisas, se vocês me permitirem. A última, todo mundo tem o arquivo que eu botei ali, mas então eu queria acabar a minha participação aqui com vocês na questão ali da não dualidade, que também é muito extenso, né? Tem a ver com os mundos e tal, mas no finalzinho ali desse pequeno trecho que eu coloquei no arquivo, eu acho muito bonito acabar com isso, já que é um tributo, né? Estamos todos pensando nele. Esse é do livro Caldeirão Sagrado, né? A psicoterapia como uma prática espiritual. Então, ali naqueles trechinhos, foi o Walter Bechat, que teve aqui há pouco tempo na jornada, né, Gels, que comentou, foi bem legal, porque o Corbett fala das tradições não duais, né, taoísmo, sufismo, budismo e alguns místicos cristãos. Aqui no Brasil ele entrou em contato com o espiritismo, foi muito bacana, né, enfim, e várias outras, na Bahia também, como eu falei para vocês, várias outras tradições. Mas aqui daí no finalzinho ele diz, quando ele está falando do modelo não dual, que não vê separação entre terapeuta e pacientes, né? Enfim, por serem expressões de uma totalidade maior. Ele diz assim: o terapeuta e a outra pessoa são ambas expressões do si mesmo, que é igual em ambos. Esse talvez seja um significado do dito de Jesus. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. O Corbett cita então, está em Mateus, capítulo 25, versículo 40. E se vocês me permitirem, eu vou falar uma prece irlandesa, porque ele era das ilhas, é bem curtinha, que eu botei como homenagem e lá no tributo do departamento da JB eu falei também. Não sei se falo agora ou o Gelson quer Pode falar falar, alguma coisa antes. pode É? falar. Então, como ele era então, da religiosidade, né, essa espontânea, interna dentro de nós, e era britânico, na época que eu fiquei sabendo, então me avisaram do falecimento dele. Essa é uma bênção irlandesa, que diz assim: que a estrada venha ao teu encontro, que o vento esteja sempre a teu favor, que as chuvas caiam suaves sobre teus campos, e, até que nos encontremos outra vez, Deus te guarde na palma de sua mão. Essa é a bênção que eu desejo do fundo do coração ao nosso querido Corbett. Sei que vocês também desejam, porque estamos aqui todos pensando nele. Muito bonito, meu amigo, essa bênção irlandesa, né? E assim, né, de uma certa maneira, que essa mão divina possa também nos guiar a todos, né, nesse movimento do self, né, em relação à nossa individuação. Então, a gente agradece, né, realmente, a presença de Corpus nas nossas vidas, né, e do papel que ele realizou, significativo para o cenário junguiano e dessa relação de amizade e de troca que ele estabeleceu com aqui o Brasil, né? Então, muito bem, gente. Eu acho que a gente encerra, né, esse grande tributo, né, com essa prece, essa oração que a Anaí fez, agradecendo a presença da Anaí, que nos trouxe com tanta delicadeza, né, esse lado que a gente não conhecia tanto, né, desse, desse grande indivíduo, né, que nos trouxe tantas coisas importantes, né, contribuindo tanto para esse nosso núcleo de espiritualidade, esse nosso entendimento. Conseguimos reunir bastante pessoas aqui e a gente agradece de coração, né, ao Cobert, a Anaí, a presença do Gelson, de todos vocês, e que a gente continue, né, estudando o Cobert,
dando andamento, né, nesse lado humano, né, e tão humilde, né, como a Anaí nos trouxe, e que a gente leve isso para as nossas vidas, né, que a gente consiga semear isso onde a gente for, como ele semeou, tá? Um abraço para todo mundo, muito obrigado e nos vemos. Até mais. Um abraço, boa noite, gente. Até. Pessoal, boa Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite.